Ora, então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez ao ciclo do Webcast de Educação de 2012. Como habitualmente, temos a nossa equipa Microsoft aqui nas nossas instalações para preparar este ciclo. O meu nome é Vânia Neto, sou responsável pelo programa Partners in Learning da Microsoft. Estou acompanhada pela Ana Catarina Marto e pelo David Mota nesta sessão. E iríamos começar, como sempre, por dar algumas recomendações iniciais. Para aqueles que é a primeira vez que estão a assistir a esta webcast, o vosso microfone encontra-se por defeito desligado. Portanto, vamos pedir que assim o conservem para que possamos, sem perturbações, fazer a ligação. Hoje, ao contrário das sessões anteriores, nós não vamos transmitir vídeo, por uma questão puramente técnica, uma vez que o software que hoje estamos a falar é tridimensional e, portanto, se nós fizéssemos através do live meeting, perder-se-ia muita qualidade de imagem, então vamos fazer com uma transmissão vídeo, mas, e, portanto, durante toda a ação vão assistir a vídeo, mas vídeo através, só para mostrar a própria aplicação Odoo. Outras recomendações, se por algum motivo deixar temporariamente de ouvir a sessão, pedimos que verifique primeiro se está de facto ligado à internet e qual é a qualidade da sua ligação. Em segundo lugar, tem um altifalante aqui na janela do Live Meeting ou do seu PC, porque pode ter de facto aí alguma questão. Também verificar as configurações de som do seu PC e, em limite, sair e voltar a entrar deste Live Meeting para ver se consegue restabelecer o som. Também relembrar que, caso tenham questões a colocar, poderão sempre fazê-lo através da janela de perguntas e respostas ou de Q&A, para quem tem a versão em inglês. E, obviamente, nós vamos tentar, a nossa equipa aqui na Microsoft vai tentar responder a todas as questões e todas aquelas que tiverem interesse para a maioria de quem está a assistir. Nós vamos também pedir que o nosso formador, no final, responda, ou, inclusivamente durante a sessão, se tal justificar, às questões. Relembramos também que, durante a sessão, podem sempre dar o vosso feedback ou fazer os vossos comentários utilizando os botões que estão a ver no ecrã. Entre eles, preciso de ajuda, não consigo ouvir, para falarmos mais devagar, se for esse o caso, ou então para continuarmos, porque, de facto, já estão esclarecidos. Quanto à própria dinâmica do Live Meeting, só para relembrar que quem tem o ícone com a pessoa com a televisão atrás são os apresentadores, é quem tem permissões para poder fazer apresentações durante a sessão, e se tiverem se estiverem a ver e se tiverem o vosso auscultador ativo, significa que de facto estão a ouvir e está tudo a correr bem. Aqui, de facto, como sempre, nós fazemos estas apresentações através de uma partilha de ecrã, o que muitas vezes torna a emissão um bocadinho mais lenta, e hoje também vamos ter a transmissão de vídeo quase na grande maioria da sessão, portanto, pedimos-vos a vossa compreensão, vai depender muito da qualidade da vossa ligação à internet. Finalmente, antes de começarmos, gostaríamos ainda de relembrar que, quanto às inscrições, uma vez registado através do portal Peel Network, no ciclo do Webcast de Educação, está registado em todas as sessões e, portanto, não precisa de se registrar uma a uma. Regularmente, através desse mesmo portal, vamos publicar os links de acesso a todas as sessões, sucessivamente. A sessão está a ser gravada e, portanto, será disponibilizada também por esta via, onde também será publicado o PowerPoint e a apresentação desta sessão para que todos possam ter acesso. Relembramos ainda que já estão disponíveis portanto, os materiais das duas primeiras sessões do webcast da passada semana. Finalmente, que vão ser enviados por e-mail os certificados ou podem ainda personalizá-los através do download no Peel Network também. Sendo assim, vamos então começar. O tema de hoje
é programar de forma divertida com o Codul. O nosso formador de hoje é o José Marques. O José Marques licenciou-se em ensino na variante de Matemática e Ciências da Natureza e concluiu a sua pós-graduação em Tecnologias de Informação. É atualmente doutorando na área de formação de professores em e-learning na Universidade de Sevilha e, em paralelo, exerce funções na Escola EB23 Pedro Jacques de Magalhães, onde continua a implementar o projeto Sou um Aluno Inovador. Com ele, pretende motivar e capacitar os seus alunos para os desafios atuais e futuros e promover métodos de trabalho que estejam de acordo com as suas expectativas e interesses. Boa tarde, José Marques. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Antes de passar a palavra ao José Marques, vamos fazer as nossas perguntas habituais. A nossa primeira pergunta é se é a primeira vez que participa no ciclo Webcast de Educação. Pedíamos, por favor, que respondessem. Vamos agora receber as respostas. Bem, isto hoje está equilibrado, portanto, cerca de 38% dos nossos participantes de hoje é a primeira vez que participam e, portanto, sejam muito bem-vindos a esta sessão. Cerca de 30, os outros 2/3 já participaram, seja noutras webcasts, seja no ciclo anterior do webcast. Muito obrigada. Uma segunda questão, e antes de começarmos, gostávamos de saber se já conhecem o Codul, já conhecem esta funcionalidade. Não, nem têm instalado, se já instalaram, mas ainda não exploraram, se apenas ouviram falar ou se já utilizam. Bem, José, isto hoje vai ser ainda mais interessante. Bem, 45% aliás, dos nossos participantes de hoje já instalaram, mas ainda não exploraram o Codul, o que depois desta sessão certamente passarão a explorar. 28% nem sequer ainda têm instalado o Codul e 23% ainda não ouviram falar. Portanto, temos apenas 5 participantes que já o utilizam. Portanto, José Marques, esta missão é ainda mais interessante e mais desafiante, porque, de facto, as pessoas, a partir de hoje, poderão ficar, de facto, a conhecer o Codul. José Marques, faça favor. Muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui a falar um pouco sobre uma ferramenta que eu comecei a utilizar com os meus alunos. E espero que poder transmitir aquilo que eu senti quando comecei a trabalhar com eles. Vou só fazer uma pequena introdução neste âmbito do projeto dos alunos inovadores. Nós temos um problema na nossa escola dos computadores e o que acontece é que os computadores são obsoletos e não dava para instalar o código. Acontece que eles próprios começaram a trazer os portáteis deles para começar a trabalhar no código. E resolveram assim o problema. É claro que eles estão entusiasmadíssimos e eu também, pela forma de ver o interesse e empenho deles em perceber que estão a programar um jogo. Nesta sessão, o que eu preparei, tendo em conta que grande parte das pessoas que estão aqui não conhecem ou apenas instalaram, mas ainda não exploraram, tirando essas 4, 5 pessoas que vimos, vamos fazer uma apresentação da ferramenta, porque é que ela serve, como é que nós podemos aplicar. É assim, a tecnologia existe, a ferramenta existe, mas depende da forma como nós a utilizamos no contexto de sala de aula, não é? Ela por si só não vai fazer milagre nenhum. O milagre é aquele que nós... Entre aspas, é aquilo que nós conseguimos fazer com ela e os nossos alunos, porque nós temos que pôr o papel nos nossos alunos de criar. Não é criarmos nós o jogo e depois eles próprios só jogarem. Pronto, então vamos fazer uma breve apresentação da sessão do Codul. Depois vamos explicar alguns passos da instalação, que é um processo rápido. Falar um pouco do ambiente virtual, temos que ter em conta algumas características do Codul e depois criarmos um primeiro jogo e depois explorarmos já em tempo real a tal emissão de vídeo que a Vânia falou há pouco, a emissão. Então, o que é o Codul?
O Codou nada mais, nada menos é do que um software que é uma linguagem de programação. Que é uma linguagem de programação visual que foi desenvolvida principalmente para crianças. Nós programamos o jogo através de simbologia. Simbologia que por si só induz já a lógica das ações. Depois já vamos explorar mais um pouco sobre isso. A concepção dos jogos baseia-se numa linguagem muito simples, que é, perante uma situação, há uma ação. Ou seja, quando acontece qualquer coisa, faz isto e aquilo. Claro que isto é a linguagem, está em inglês, é uma linguagem visual, mas os ícones estão em inglês, e a lógica é when. When, por exemplo, vir uma determinada característica, um determinado objeto durante o jogo, faz uma determinada ação. É uma linguagem básica de programação. Exatamente, é sempre esta linguagem. Sempre. Cada utilizador cria de raiz o seu próprio jogo e no final pode partilhá-lo com a comunidade. Tal como eu posso ir à comunidade e ir buscar jogos já mais desenvolvidos, se calhar, e tentar perceber que tipo de códigos é que as pessoas utilizaram. Depois, o jogo em si é um ambiente a 3 dimensões. As personagens estão a 3 dimensões. Eu posso criar um jogo para, se o aluno tiver uma Xbox, pode criar um jogo para a Xbox ou jogar no próprio PC. O mais importante de tudo, e aquilo que eu já falei, é que nós colocamos o aluno a produzir. Claro que a ideia, se calhar, é criar uma equipa de alunos a produzirem com o intuito de também desenvolverem aquela competência, aquela comunicação e o saber trabalhar em conjunto, que hoje em dia torna-se muito difícil conseguirmos isso nos nossos alunos. E se calhar para esta via vamos consegui-lo. No fundo, eu depois também, cá está a forma como eu aplico a ferramenta, que é, posso aplicar conceitos matemáticos ou conceitos de outras disciplinas no próprio jogo. Nas webcasts do ano passado, nós explorámos a versão do Codou mais orientado para a disciplina de matemática. Uma das sessões era um desenvolvimento do raciocínio lógico. Pode ser uma das sessões que podem consultar para ver de que forma é que podemos aplicar o Codou na utilização da disciplina de matemática. Cá está a lógica da programação, desenvolve a capacidade colaborativa, lógica e criatividade e não apenas a programação. O aluno produz, cria e inventa. No fundo, são estas as palavras-chave. Criar, produzir, criar e inventar. Quanto aos requisitos do Codou, não é muito esquisito. Quando as pessoas instalam o Codou, ele automaticamente vai fazer uma check dos programas que a pessoa tem ou não instalado no seu computador. É normal dizer que faltam instalar um aplicativo que é o XNA Framework, mas depois tem lá logo o link, é uma coisinha de 2 ou 3 megas, basta clicar, ele vai abrir o site logo, onde vai buscar para fazer download, faz a instalação e faz o refresh daquela página que surgiu da janela e automaticamente instala o Codou. O Codou funciona no Magalhães, ou seja, nós fizemos uma webcast no ano passado exatamente sobre o Codou e com o Magalhães. Por isso é uma ferramenta que necessita de algumas capacidades de computador, mas não é, digamos... Em qualquer computador, digamos Exato, assim. Sim, a não ser que seja mesmo já muito antigo. Onde é que vamos buscar o Codou? Temos duas opções. Podemos ir buscar ao site da Microsoft Educação, onde estava o link desta sessão, que estava disponível para fazer download. Ou então podemos ir diretamente ao próprio site do FuseLab, faz parte da Microsoft Research, onde existem diversos aplicativos. E este faz parte de uma pesquisa, de uma research, de um programa que está em desenvolvimento. E como vamos ver, este software está em constante desenvolvimento e vão existir diversas atualizações. Agora vamos passar à fase da instalação. Quando fazemos download do Codou, fica este iconezinho. Basta clicar 2 vezes, depois vai abrir esta janelinha, clicar em Next. Vamos dizer que queremos que ele faça sempre o check se existem versões atualizadas e dar também o feedback também aos criadores da utilização do programa. Depois clicamos novamente em Next e é a única ação que temos que fazer, porque o resto vai instalando o próprio software
e acaba a instalação, basta clicar em Finish. Quando nós instalamos o código, surgem dois ícones, um mais acinzentado e outro verde. Isto tem a ver com o seguinte. Quando nós instalamos o código no nosso computador, ele automaticamente, ao criar estes dois ícones, um é de configuração do jogo, ou seja, não é propriamente o jogo. O outro é para abrir o jogo já na versão de criar. Vamos agora falar um pouco sobre esta primeira opção, que é o ícone que está cinzento. Quando nós clicamos duas vezes neste ícone, vai surgir esta janela, que é o código Settings. Aqui temos a propriedade dos gráficos, a qualidade dos gráficos, a resolução. Ele automaticamente vai ajustar todas as definições de acordo com a máquina que nós temos. Mas, por exemplo, no caso da resolução, que é esta opção que está aqui, que devem estar a dizer aqui aqui nós podemos dizer que ao abrir o código eu vou abri-lo em ecrã total. Em full screen. Em full screen. Ou seja, fica o ecrã todo ocupado com o código. É uma questão de experimentar, e se o computador estiver a responder com aquilo que nós queremos, e se não estiver a satisfazer até o próprio jogo, podemos optar por esta opção. Se não, mais somente em janela pequena, para não... Sim, convém manter em janela pequena. A exibição que vamos fazer hoje vai ser em ecrã total, por exemplo, e vão ver que vai responder bem, mas é uma questão de estarmos sempre a testar. Eu alterei aqui algumas propriedades, pronto. Coloquei como default a nível de gráficos, tinha colocado a resolução 800 por 600, mas tem outras resoluções, depende também do ecrã, e desativei o som. Isto porquê? Quando nós estamos a criar o jogo e a testar o jogo, estamos a ouvir sons do código. Eu aqui desativei para não estar sempre a ouvir o som. Normalmente os jogos têm sempre música de fundo. Exato. E eu desativei, pronto, porque não, às vezes sempre a ouvir os mesmos barulhinhos, e isso tu também precisamos às vezes nos concentrar, e mais vale ter o som desativado, não estar ativo. Conclusão, quando no final eu quero testar o meu jogo e verificar se está tudo em ordem, já posso vir aqui e ativar e depois fazer as alterações. Claro que tenho sempre a opção de desativar o som das minhas colunas do computador. Mas pronto, isto é para, no fundo, demonstrar que também posso fazer essas alterações aqui. E agora vamos passar ao ambiente virtual. Não sei se já há alguma questão. Não. Vamos continuar. Ok. Depois de fazermos as configurações e o setting do código, vamos começar a iniciar aliás, o jogo. Eu clico duas vezes no código GameLab e uma das opções que nós tínhamos, quando fizemos a instalação, era verificar se havia atualizações. E a primeira coisa que ele faz é verificar, efetivamente, se existem atualizações. Quando abrem o jogo, ele vai aparecer esta imagem. Quem instalou o código a partir do site da webcast, surgiu uma mensagem de dizer que existe uma nova versão. Para já, nós não vamos, nesta sessão, não vamos estar a dizer que vamos atualizar para a nova versão, porque ele vai fazer um download de um pacote de 168 MB, depois vai instalar e vai demorar algum tempo. Mas também as atualizações que são pequenos bugs, erros que existiam no código e que foram corrigidos. Claro que depois, a posteriori, devem fazer essa atualização. Só para as melhorias, não é? Neste caso, e na apresentação que as pessoas, quando estiverem a criar o jogo, podem fazer é não. Para já. Não vale a pena estarmos a fazer a atualização. Quando inicia o código, temos esta primeira imagem, em que ele está a carregar o jogo e todas as suas propriedades. Depois aparece logo o primeiro menu de opções. Este menu é o nosso ponto de partida. E agora vou falar um bocadinho sobre ele. No geral, o que é que significa cada uma destas funcionalidades. O Resume abre um jogo, o último jogo que já foi construído. Ora, se for a primeira vez que estamos a abrir o código, em princípio este botão já não aparece. Não há lá nenhum jogo ainda, não há nenhum jogo. Só que o código acontecia numa versão anterior, aparecia New Game. Entretanto, numa versão a posteriori, esse New Game desapareceu.
Uhum. E só aparecia a opção Loot World. Uhum. O Loot World significa que vamos buscar um jogo que já esteja instalado, que tenha sido instalado com o Kodoo. Posso ir também buscar à comunidade. Também já vamos mostrar mesmo no real o que é isto. A comunidade. Que estão os jogos também da comunidade disponíveis para descarregar. E também há uma coisa interessante no Kodoo, é que ele próprio tem tutoriais lá dentro. Ou seja, eu tenho a estrutura de um jogo e o próprio jogo diz, agora tenho que fazer esta programação. O Kodoo tem que comer aquela maçã, mas só pode ter aquela. Então, enquanto não fizermos aquilo, não conseguimos avançar para o nível seguinte. No fundo, ao jogar também já estamos a aprender a trabalhar no próprio Kodoo. Depois temos as options que permitem editar as definições de Kodoo, também depois vamos ver genericamente o que é isto das options. Depois o menu de ajuda. Esta é mais uma ajuda, não tanto na utilização do jogo ou da criação de jogos, é mais uma ajuda a nível da estrutura, das configurações. E depois, finalmente, o quit, que serve para sair do próprio jogo. Estas, digamos, são as opções logo que nos aparecem quando iniciamos o nosso Kodoo. É importante, então, é que o Kodoo nós utilizamos o rato e o teclado em simultâneo. É muito importante ter um rato disponível. Porque nós vamos utilizar o rato para fazer movimentos e as teclas do teclado para nos ajudar a fazer determinados movimentos, aumentar e diminuir formas. Por exemplo, a tecla Escape serve para voltar aos menus. Ou seja, sempre que eu estiver numa determinada janela, clico em Escape e ele vai para a janela anterior. As setas de teclado para a esquerda e para a direita servem para aumentar e diminuir as formas. O botão esquerdo do rato, e aqui é importante, o botão esquerdo mais o tecla Space permite deslocar sobre o ecrã. Depois vamos ver, tipo um avião. Okay. O botão direito do rato mais o Space permite fazer uma rotação a 3 dimensões, ou seja, eu posso fazer uma rotação à volta da personagem para ver se os objetos que eu coloquei estão na posição que eu quero. E depois posso movê-los facilmente. A roda do rato, aquela rodinha mais que está entre os botões, serve para aproximar ou afastar, para eu ter uma visualização mais aproximada ou mais afastada do mundo do jogo, que vamos chamar mundo. O apagar o terreno tem que ter uma ferramenta ativa e basta clicar com o botão direito e arrastar sobre a área que eu quero apagar. E depois temos ali um termómetro, que é importante para verificar se o jogo tem ou não excesso de elementos. Quando ele começar a ficar muito vermelhinho, significa que o jogo está a ficar muito sobrecarregado. E portanto vai ser mais complicado. O desempenho do jogo, da máquina com o jogo poderá começar a ter travar um pouco, digamos, e depois torna-se um jogo pouco agradável de jogar. Mas diga-me uma coisa, José, isto que esteve a dizer em termos de comandos, é para jogar ou é para criar o jogo? Para criar o jogo. Para criar isto tudo para criar o jogo. Mas isto acaba por ser muito intuitivo. Quando nós estivemos a trabalhar e a jogar, acaba por ser, a criar o nosso jogo, acaba por ser intuitivo. Nós próprios parece que vamos mesmo buscar aqueles comandos. Bem, então vamos lançar uma questão, não é? Sim. Aos nossos participantes. Qual a lógica da programação do Kodoo? Para percebermos se... Cerca de 70% dos nossos participantes de facto responderam acertadamente, mas ainda temos 30% que não o fizeram. Portanto, se calhar vamos voltar a repetir então esta lógica da programação do Kodoo para garantir que fica assimilado. Temos também aqui uma questão que é importante respondermos relativamente ao CDNA Framework, sim. Quando clicou no
botão do Kodu para fazer a instalação, ele pediu-lhe certamente para fazer, fez o teste e verificou certamente que existia em falha o XNA Framework. Era importante confirmar se não está um botão a dizer para fazer download do XNA, clicar nesse botão e ele automaticamente vai à internet, abre a página de Download Center da Microsoft para fazer download do XNA Framework. Depois basta dizer que querem fazer download e fazer a instalação. Como eu estava a dizer, é algo que tem 2, 3 megabytes no máximo. Quanto ao programa de fazer a procura de novas atualizações, que é outra das questões que foi levantada, quando nós fazemos a instalação do Kodu, eu tenho que dizer que quero que ele faça essa procura das atualizações. Se eu por acaso disser na altura que não quero, nós depois nas definições do jogo, do próprio Kodu, podemos dizer mais tarde que podemos fazer a procura dessas atualizações. Temos também uma questão do Tiago Dias, que diz que de facto já, quando instalou o Kodu, não passou pela fase do ícone cinza que o José falou, porque já tinha instalado antes da formação o próprio Kodu. Ele pergunta se de facto é assim necessário passarmos por essa fase cinza ou não. Não é necessário porque o computador, ou seja, o Kodu verifica as características da máquina e ele, digamos, estabelece um parâmetro automático. Exatamente. Se nós detectarmos que a máquina não está a responder ou se queremos experimentar um pouquinho mais puxar pela máquina para ver até que ponto é que ela também aguenta e para melhorar ainda mais a nossa visão do jogo e a qualidade do jogo, podemos ir alterar essas definições. Ou seja, a qualquer momento eu posso só fazer essas alterações. Elas só entram em vigor depois de eu fechar o Kodu e voltar a iniciá-lo. Eu não tenho que fazer as instalações e posso fazer essas alterações sempre que eu quiser. Muito bem. Não sei se existe mais alguma pergunta. Vamos continuar? Ok. Relativamente à lógica. Sim. Pronto. A ideia é sempre, quando acontece quando acontece qualquer coisa, há uma ação que é o do. Ou seja, o Kodu vê uma maçã, que é logo o primeiro exercício que vamos fazer. O Kodu vê uma maçã e quando bater nela, vai comê-la. Certo? Então qual é a ação? When ele bater na maçã, que é o bump apple, o que é que ele vai fazer? Comer. Vai dizer eat. Vai ser mais fácil, de certeza, quando estivermos a experimentar. Certamente. Vai tornar-se mais claro para as muito pessoas. mais intuitivo. Bom, temos então aqui o ambiente virtual. Quando aparece com este aspecto, temos ali o termómetro a dar-nos a ideia de que o jogo neste momento não tem nada, não é? É um mundo vazio. E temos esta barra, no fundo, que é a barra, digamos, de comandos que nós vamos utilizar para construir o nosso jogo. Em cima desta janela temos várias dicas que ele vai dando. Ou seja, por vezes esquecemos como é que determinado comando se faz. Por exemplo, como colocar o terreno. Como já vamos fazer a seguir. Às vezes podemos pensar como é que se fazia ou qualquer coisa. E ele vai dando essas informações em cima. E vai dando sempre aquelas sugestões. Será que, no fundo, parece que ele quer adivinhar um bocadinho aquilo que nós temos que fazer? Será que quer fazer isso? Então é assim. Por acaso, também para ajudar à construção do jogo, não é? Também para ajudar à construção do jogo, exatamente. Aparece por cima da casinha, que é o home, também a possibilidade de voltar atrás. Ou seja, o undo. Tal e qual como existe no Word, por exemplo, quando nós queremos fazer o avançar ou o retroceder, também existe aqui no jogo. Muito bem. Há uma ação que eu fiz, não gostei, volto para trás. Há a ação que eu afinal gostava, ou quero voltar a repeti-la. Que afinal aquele que estava bem, posso voltar a repetir. Então vamos explorar agora rapidamente a barra. Vamos então explorar aqui a barra das ferramentas. Na casinha, digamos, vamos chamar, é o Home, é o menu Home, que tem várias opções. Restart World, que é recomeçar, editar um mundo que já existe, salvar, não é? O nosso mundo, fazer o carregamento de um mundo que já esteja gravado ou que esteja na comunidade, ou seja, eu também posso fazer download de um jogo que esteja disponível, que esteja encontrado na net, e posso fazer o carregamento dele a partir do meu computador. New Empty World, criar um mundo vazio, sem nada. Ele, por defeito, aparece já com um quadrado.
já pré-definido, mas eu posso eliminar e posso criar o que quiser. Aqui é a imaginação. E a criatividade. E a criatividade. Depois posso fazer o print do código. Ou seja, eu posso imprimir o código de programação. Eu criei um jogo, achei muito interessante e queria que os meus alunos explorassem. Aliás, para tomarem um primeiro conhecimento da programação, quero que eles tomem, por exemplo, o jogo que vamos fazer hoje. Faço o print do código e entrego aos meus alunos. Olha, está aqui, isto serve para isto, tem estas funções e estas funcionalidades. Agora vamos experimentar. Eles também começarem e conhecerem e adaptarem à nova ferramenta. Mas acredito, Varia, que eles vão explorar muito mais e vão muito mais longe e muito rápidos. Pronto, depois tem o exit do main menu, que é voltar ao menu onde aparece lá o código. Havia aqui uma questão, José, relativamente a saber como é que as pessoas passam a ver esse mundo virtual, o ambiente virtual. Ou seja, como é que passam do menu anterior que mostrou para este. O ideal, se calhar, é quando nós estivermos a fazer a emissão vídeo, vai explicar. podemos fazer isso. Okay. Mas se a pessoa já entrou no código, o que pode fazer é, com a bolinha do rato, afastar e vai ver que vai ver vai aparecer o mundo. mundo. É uma questão depois de termos esse feedback se aconteceu isso ou então se é outra situação. Relativamente ao play, o play é aquela parte melhor, não é? Que é jogar. Temos um mundo criado e vamos jogar. Claro que isto primeiro tem a fase da concepção do jogo, que é aquela que vamos explorar mais, que hoje ninguém vai jogar, mas vamos só criar. Temos a mão. A mão é essencial para fazer os movimentos pelo cenário, para além de utilizarmos o rato e a tecla Space, também podemos utilizar a mão para fazer esses movimentos. Mas às vezes há mais jeito de utilizar o próprio rato e o próprio Space. Depois vem o Kodu. O Kodu é o iconezinho que nos dá acesso às personagens, aos diferentes elementos que estão disponíveis no jogo. Uhum. Uma das questões que certamente vão provocar de colocar, e eu que já vou responder, é se não é possível importar personagens. Foi uma das questões que nos colocaram no ano passado. A versão do Kodu, ainda mesmo uma nova, ainda não é possível importar personagens. Porque essas personagens, como têm uma visualização a 3D, ou seja, não são a 2D, não são imagens a 2D, ainda não é possível fazer a importação dessas imagens. Para ativar, é importante saber que basta clicar em cima do Kodu, da personagem, e depois clicar no espaço do jogo para que apareça esta rodinha de opções, está bem? Já vamos ver aqui, não é? Certo. Depois temos o Path Tool. O Path Tool é, no fundo, para criar caminhos, muros, vedações, várias formas que nós depois podemos acrescentar no jogo. Por exemplo, uma estrada que queiramos que o Kodu faça. Depois temos o tal Ground Brush, que é aqui que vamos focar um bocadinho hoje a sessão, que é para criar diferentes tipos de base do jogo, não é? Com diferentes padrões, tem imensos padrões, exato. E depois tem diferentes formas. Nós também já vamos explorar depois essa parte mesmo no real. Depois temos 3 ícones seguidos, que nos dá para a possibilidade de fazer elevações, depressões ou ajustamentos. Modelagem do terreno, não é? E uns picos assim muito estranhos, que é o mundo virtual do Kodu, que todo ele é um mundo estranho e criativo. Temos é que puxar pela nossa criatividade e criar o jogo. Finalmente temos o mundo aquático. Também tem um mundo aquático. Kodu também nada, não é? Exatamente. Quer dizer, podemos dizer que ele não pode ir para a água. Ou então podemos dizer que ele gosta muito de água e vamos lá nós para a água. Isso depois já depende do nosso jogo e daquilo que queremos fazer. A Water Tool dá a possibilidade de escolher um dos tipos de mundo aquático, digamos. O mais interessante é que ele próprio tem marés, ou seja, enche, esvazia, vai enchendo, vai esvaziando. Finalmente, temos os últimos 2 ícones. O primeiro desses 2 últimos ilumina só os personagens. Ou seja, ele não ilumina nada do que está no terreno. Esta ferramenta é importante porque às vezes eu tenho muitos objetos espalhados no jogo e depois eu quero iluminá-los todos. Mas se eu tivesse uma ferramenta de apagava-me tudo. Ou seja, mesmo todos os outros objetos, as configurações da base do jogo.
E esta ferramenta é útil para isso, que é, eu clico ali e ele fala na página dos objetos e não perco, digamos, as características do mundo. A outra tem a ver com as definições e depois também já vamos ver, como por exemplo alterar o mundo, a cor do céu, a visualização da câmara e por aí adiante. Bom, vamos meter a mão na massa. Mas antes disso, ainda vamos falar qual é o objetivo do primeiro jogo. Vamos querer falar um bocadinho sobre isso. No nosso primeiro jogo, o que vamos criar é um mundo com uns terrenos, umas elevações. Não vamos estar aqui a criar um mundo muito elaborado, é mais para mostrar as funcionalidades. E vamos distribuir objetos, o codu, maçãs, rochas. Vamos alterar a cor de alguns objetos, explicar como é que se faz a alteração de cor e a alteração das propriedades. Incluir ações, ou seja, vamos programar um pouco. Incluir pontuação, ou seja, quando como um determinado objeto, ou toca num determinado objeto, ganha pontos. E se tocar no tipo de determinado objeto, perde pontos. Vamos fazer esse jogo. Depois temos o terminar o jogo, que é temos que programar o fim do jogo. Aqui, esta será a programação que nós vamos fazer. Eu mostrei aqui o slide, porque já veio uma perguntinha a seguir sobre isto. Que é, reparem, o N no keyboard, ou seja, quando eu utilizar o keyboard, o que é que vai acontecer? Vai haver movimentos. Ou seja, a programação é, quando eu utilizar o keyboard, vou ter no meu codu, na minha personagem, movimentos. Quando, na segunda linha de código, eu programo o bump quer dizer que vai o codu, atenção que esta programação é na própria personagem, vai bater na maçã, cá está, bump na maçã, posso dizer que é a maçã vermelha, e pode comer a própria maçã. No fundo, é a tal lógica do when e do. Depois, aqui é a programação da árvore, estamos mesmo mais à frente, que é, vai somando a pontuação e quando atingir 20 pontos, acaba o jogo. E agora temos esta perguntinha. O que se pretende com esta programação? As respostas possíveis são quando a bola bater no personagem ganha o jogo, quando o personagem bater na bola ganha o jogo, a programação é incompleta porque não segue a lógica when and do. Ora bem, relativamente à programação, nós tínhamos efetivamente uma bola. A programação era, quando tocar na bola, ganha o jogo. Que a maioria das pessoas respondeu corretamente. Muito bem. Ora, vamos então começar a fazer a nossa emissão para o nosso codu. Eu não sei se estão a ter vídeo. A partir de agora, nós a partir de agora vamos começar a emitir por vídeo e, portanto, vocês vão ver através da janela de vídeo o programa para ser mais fácil e para haver, para ser digamos, mais fácil de visualização. A janela vai aparecer pequena e, portanto, sugerimos que arrastem a janela e aumentem para terem uma maior capacidade de visualização. Precisava era de um feedback se estão a ter a emissão do vídeo. Vamos ver se conseguimos que todos consigam verificar o vídeo. Neste momento está a dizer que está ligado. Pronto. Não sei se já estão a ver a imagem do codu, do próprio Sim. jogo. Vamos Vamos então começar. Cá está o menu das opções. Eu vou fazer o Load World, porque em princípio não aparece, na primeira vez que as pessoas estão a utilizar o Resume, não aparece, poderá não aparecer, então vou colocar aqui o Load World. Eu poderei escolher um dos jogos, cá estão as várias opções. Estes são os meus mundos, e tenho aqui, posso fazer download de outros mundos que já existam,
Posso fazer o download das tais lições, os tais tutoriais que também falei há pouco, nas lessons, e ver exemplos do que já existe. Pronto. Eu vou abrir este mundo. Quando eu clico no mundo, vai-me aparecer várias opções. Play, Export, Share. Vamos colocar Play. Há pouco a questão de que não aparecia o mundo azul, cá está. Ou seja, também me apareceu assim o ecrã totalmente azul. Basta afastar com o teclado, com a rodinha do rato para ver o mundo. Ora bem, ele está em modo jogo. Quando ele abre o jogo, ele abre diretamente em modo jogo, mas eu não tenho aqui nada, por isso vou ter que carregar na tecla Escape. E aparece-me a tal barra de opções. A primeira coisa que vamos fazer é criar o sítio onde vamos ter o jogo. Vou clicar nesta ferramenta aqui, nas opções de solo, e tenho aqui muitas. Vamos só escolher aqui a verde, nada do Sporting, e vou escolher o formato. Basta clicar aqui nas formas para me aparecerem as diferentes formas. Eu vou escolher uma forma quadradinha. Vou, como tinha dito na sessão, vou colocar a forma, aumentar a forma utilizando as teclas do meu teclado e coloquei automaticamente, ou seja, ficou aqui a minha forma. Para já, Vou tentar. corrigir aqui um bocadinho a imagem. Tá bom? Acho que sim. Ok. Como eu já coloquei o fundo do meu jogo, mas vou carregar no Escape para voltar aos menus todos de opção e vou acrescentar a primeira personagem, que será o nosso Kozu. Clico na personagem, clico no terreno onde eu quero colocar a minha personagem e vai-me aparecer esta roda de opções. Tenho aqui o próprio Kozu que ele vai introduzir, ou posso clicar aqui em outras opções de personagens. Para voltar atrás mais uma vez, porque eu quero colocar mesmo o Kozu, carrego na tecla Escape. Surge ali a minha personagem. Temos que aproximar então, não é? Exato, estou a aproximar e neste momento vou fazer a tal rotação à volta do Kozu. É com o botão direito do rato mais o botão direito do rato mais a tecla em simultâneo. Sim. E agora vou acrescentar outros elementos, que são as maçãs. Isto para fazermos o primeiro jogo já com pontuação. Carrego novamente a personagem, Kozu, vou buscar o elemento maçã e vou espalhar aqui maçãs por todo o meu jogo. Vou afastar um bocadinho. Pronto, agora dá-me jeito ir aqui à ferramenta mão e afastar um bocadinho, porque vou concentrar as maçãs todas ali. Depois, pronto. As teclas são esquerda para ampliar. Há aqui uma questão que é como é que se amplia a forma. Para ampliar a forma, eu utilizo a tecla esquerda e direita, a seta esquerda e direita do meu teclado. Penso que é essa a questão que estão a colocar. Depois, já aqui tenho várias maçãs, que entretanto se eu der conta, 1, 2, 3, 4, 5. 5, dá uma valer 5, dá 25. Significa que já temos os 20 pontos que vamos precisar. Tenho as minhas maçãs, falta-me aqui, está a ser um bocadinho despido, vou colocar aqui uma árvorezinha. Pronto, está. Está um jogo muito simples, como é óbvio. Ainda, se eu colocar a jogar, não vai acontecer nada. Porquê? Porque eu ainda não programei. Eu só coloquei elementos. Então a primeira coisa que vamos fazer é programar o nosso Kozu. Sempre naquela lógica when, do. Então, para isso, tenho que clicar novamente na imagem do Kozu e quando eu ponho o rato em cima da personagem, a primeira coisa que me aparece são logo as cores. Ou seja, eu posso alterar as cores da minha personagem. Posso escolher qual é a cor do próprio Kozu, não é? Exatamente. Isso bem. Como é que eu escolho? Utilizando as teclas, as setinhas do teclado, para a esquerda e para a direita, escolho as cores que eu quero. Eu, como gosto do branco, acho que ele fica engraçadinho. Vai ficar branco. Vai ficar branquinho. Depois, vou voltar a clicar e, ao clicar com o meu botão direito,
em cima da personagem. Atenção, volto a dizer que para fazer qualquer edição de programação ou de alteração de configuração da personagem, eu tenho sempre que ter a Object Tool selecionada. Sempre. Senão, faz outra coisa qualquer, senão não dá. Então, ao clicar em cima com o botão direito, tenho este menu de opções. Que é a programação, que já vamos explorar. Alterar as definições do boneco. Isto não vamos falar hoje, porque são pormenores que depois com o jogo podemos alterar e explorar. Depois temos o cut, quer dizer, para eliminar a personagem, copiar. Por exemplo, eu podia programar as maçãs, elas desaparecerem. Se demorar muito a ir buscá-las, elas podem desaparecer, mas em vez de estar a programar maçã a maçã, programo uma, copio e colo. Para estar a evitar repetir a mesma tarefa várias vezes. Posso alterar o tamanho do Kodu, também utilizando sempre as teclas esquerda e direita, as setas da esquerda e da direita do meu teclado, vamos pôr assim um bocadinho maior. Assim melhor. Depois do tamanho estar aquilo que queremos, podemos carregar aqui na cruzinha ou mais uma vez na tecla Escape. Podemos fazer rotação, isto já vamos fazer depois mais à frente. Eu quero que a personagem comece numa outra posição, basta fazer a rotação e depois alterar a altura. Ou seja, se eu fosse já com o jogo programado, o Kodu não ia conseguir comer as maçãs, porque as maçãs estão pousadas em cima do jogo, do tabuleiro, não é? E ele está muito em cima. Significa que ele passa por elas e não se conseguir comer. Então vou ter que baixar a altura para ali um bocadinho resistente. Mas pronto. Já está. Já está. Ao nível do chão. Ao nível do chão. Está feito, está programado, mas ainda não anda. Vamos então aqui à programação. Esse cá fiz isto um bocadinho rápido. Clico com o direito, vou à programação. E aqui a programação é simples. Esta linha, nós podemos adicionar as linhas que queremos e colocar linhas sobre linhas para, com ações dependentes de outras ações. E vamos depois explorar esta parte. When, e aí eu vou dizer keyboard. Ou seja, quando eu utilizar o keyboard, eu vou dizer que há um movimento. Basta só isto para ele dizer, para ele associar que as setas que eu vou utilizar do teclado, ele vai fazer aqueles movimentos que eu quero. Vamos experimentar? Vamos. Veja se corre bem. Pronto, o Kodu está aqui. Eu neste momento estou a clicar na seta para a frente. Ele não faz nada à maçã, não ser empurrá-la. Não consegue comer. Porquê? Porque não está programada. Muito bem. Então, já vimos que ele está a andar. Eu podia agora acrescentar uma outra programação que era acelerar. Se eu carregar, por exemplo, na tecla Space, eu quero que ele acelere a velocidade, era acrescentar aqui uma linha de código. Bom, mas agora vamos pô-lo a comer, que ele já deve estar cheio de fome. Então, qual é a lógica? Ele tocou na maçã, não é? Sim. Então, se ele toca na maçã, ele vai ter que fazer uma ação. Em inglês significa bump. Bump. Bump em quê? Num objeto. Qual objeto? Claro, depois isto também temos que explorar um bocadinho, porque a maçã está aqui algo escondida. Será aqui nos objects e está aqui a maçã. Ok, quando ele bater na maçã, o que é que acontece? Vai comê-lo. Está programado. Esta é a lógica da programação. Quando bater na maçã, vai comer. Muito bem. Vamos experimentar? Outra vez no play. E vamos ver se ele lá vai eu. Era mal para comer. Pronto, e ele até faz assim um ar de satisfação. Muito bem, comeu uma maçã. Exato. Ele agora, se for contra a árvore, ele não vai comer a árvore. Porquê? Porque não programamos. Ele não consegue mover a árvore. Porque, por defeito, é um objeto que não se move. Mas nós podemos alterar a propriedade da árvore também. Podemos colocar que ele empurra a árvore e deita fora. Pronto. Mas não, por uma questão ambiental, vamos deixar com que a árvore fique ali quietinha. Está programado o Kodu, o movimento do Kodu. O que é que agora vamos fazer? Vamos alterar a cor das maçãs. Ok? Vamos dizer que esta maçã passa a ser esta cor laranja. Que são umas maçãs assim venenosas. Eu penso, não sei se há alguma questão que queiram esclarecer.
Essa opção copy faz uma cópia só da programação ou da programação e da personagem? Da programação e da personagem. Ou seja, vai o pacote completo. Vai o pacote completo. Portanto, se quisermos pôr todas as maçãs, agora que pôs essa maçã cor laranja, podia agora copiar e colar, não é? Exatamente. Aparece logo uma maçãzinha já. Copy, paste Apple e aparece ali a maçã já com a propriedade e com a cor. Exatamente. Se ela tivesse programação, ela também apareceria Já com a programação já com embebida, não é? já com a programação embebida. Muito bem. Bom, vamos agora acrescentar os pontos. Ou seja, por cada ponto eu vou ter que alterar esta maçã, senão depois não tenho pontos suficientes para acabar o jogo. Vou colocar a maçã vermelha. Ou seja, agora vamos programar no Codul. Eu posso programar as maçãs individualmente ou posso programar isto no Codul. Só que eu vou criar uma linha de código que é a seguir a esta opção do bump e da Apple. Uhum. Que é, quando ele bater na maçã, vai somar score, point, por exemplo, 5 points. Uhum. Pronto. Ou seja, Desculpem, arrastou... não, há aqui um enganei-me. O que eu quero é que, quando ele bater na maçã vermelha, é assim que eu quero programar. Senão Ok. ele, todas as maçãs, vai ter a mesma pontuação. Ah, é para mostrar que é Exato. possível fazer. Na Apple Color Red Uhum. do Game Uhum. Score, Uhum. e agora vou dizer quantos pontos são. 5 pontos. Ok. A programação é, quando bater na maçã vermelha, o que é que acontece? Vai Ganha ter 5 5 pontos. Depois, eu agora para as maçãs laranjas. Peço desculpa que eu agora está. Bump, Objects, Apple, Color, Orange, Uhum. Subtract, Game, Subtract, um ponto. Uhum. Não, deixa-nos falar. Ok. Vamos experimentar a programação, a ver se Uhum. não há nenhum erro. Pronto, o código está aqui. Vamos escolher então. Já vão reparar que logo aqui no cantinho superior aparece 0 pontos, significa que já há um sistema de pontuação a funcionar. Uhum. Cá está, marcou ali 5 pontos, Está a funcionar? está a funcionar. Depois, agora vamos comer ali uma maçã envenenada. Para ver se subtrai Vai então subtrair dois os pontos. 2 pontos. Pronto, cá está. Nem mais. Vai subtrair os 2 pontos. Há aqui mais uma questão que perguntam se as pontuações estão pré-definidas ou permitem personalização. Como vimos e como acabámos de ver, obviamente que são personalizáveis, não é? Exatamente. Por exemplo, eu só vou mostrar aqui. Por exemplo, eu afinal não quero que seja 5 pontos. Posso dizer que são 6, então acrescento. Desculpa, vou cortar o slide, Uhum. a programação, ou seja, tenho score. Vou aqui a game. Score já está. Uhum. Ou seja, voltou a aparecer, mais. Vou dizer que posso. Por exemplo, aqui não tem a opção 6 pontos. Uhum. Então 5 mais 1. Ou seja, 5 mais 1, 6. Ok. Ou seja, toda aquela. Ele vai por um múltiplo 2. Penso que não aparece aqui. Aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, porque os outros números eu consigo a partir dos A outros. partir dos outros faz. Porque está, por Portanto, exemplo, é 9. totalmente personalizável. Exatamente. Eu Muito posso bem. colocar a pontuação que eu quero. Muito bem. Está. Vamos programar árvores para acabar o jogo. Uhum. Este é o nosso primeiro jogo, muito simples. E vamos pôr aqui umas montanhas. Ora bem, vamos selecionar a árvore que desapareceu. Vamos recuperá-la. Uma árvore aqui. E vamos dizer que, ao programar, quando houver, ou quando marcar 20 pontos, Uhum. acabamos de pôr o fim no jogo do win. Ou seja, score 20 points, win. Acaba o jogo. E pronto, vamos testar. Tudo bem que agora vamos dar um bocadinho, que eu espalhei um bocadinho as maçãs. Temos aqui uma reprogramação. Ou seja, em reprogramação não. O que aconteceu foi que, como alterámos há pouco para mostrar a pontuação,
agora ele está a assumir não os pontos que nós queremos. Então vamos fazer aqui a alteração. Ele está a assumir só um ponto e eu preciso de mais pontos. Então vamos aqui adicionar 5 pontos. Vamos pôr 10. Vai ser só ao fim das Ao maçãs. fim de 2 maçãs. Pronto. Está, carrego em Escape e vou jogar. Ora, 10. Agora vai aparecer uma mensagem. Vim. Winner. Muito bem. Significa que acabámos o nosso jogo e que atingimos e poderíamos agora acrescentar um novo nível e assim sucessivamente, mas isto hoje não conseguimos explorar esta parte. A nível de fundos e só mesmo para acrescentar aqui, eu posso alterar as formas. Uma das questões há pouco era aumentar e diminuir formas o teclado. Posso fazer aqui as minhas elevações. Aqui não é muito perceptível porque estamos com uma vista mais aérea. Posso criar estes picos. Pronto, depois é aquela... Já depende da criatividade, não é? Exato. Podemos clicar aqui e colocar a água e fica tudo num mundo muito aquático. Não gosto, vou aqui carregar no mundo e volto para trás. Eu não sei se tenho tempo só de mostrar um jogo que está aqui já guardado. Sim. É só mesmo mostrar Temos um mais jogo. 5 minutos. Eu vou carregar então aqui na tecla Home. Vou carregar em Loot World. É para mostrar que muito simplesmente podemos criar um jogo com sons, alteração de sons. Ele estava a perguntar se eu quero fazer changes. Eu vou dizer que sim, vou salvar. Aparece-me aqui o nome, a versão do jogo e a descrição do jogo. E depois preenchemos com aquilo que achamos que queremos. E save. Ora, vou abrir o mundo que eu tinha aqui. Que era este. E agora vamos ouvir um bocadinho de som. Eu não sei se estão a ouvir. Vamos tentar pedir o feedback. Não, o meu som não está aqui. Ok. Pronto. Pronto, vamos aqui uma pequena correção. Muito bem. Ora, já temos o nosso jogo, a situação resolvida. Vamos ver. Pronto. E o que é que a lógica de programação aqui foi? Temos onde reparar que temos duas áreas, uma área verde e uma área com um tipo de sol diferente, esta, e está aqui um peixe que é outra personagem que está disponível, que tem dois corações, um de cada cor. A lógica da programação foi o código a navegar, com o mesmo sistema de navegação, houve uma alteração do som, houve uma mudança de cor, e surge uma questão em que temos de dizer se é verdadeiro ou falso. Pronto. Ele acertou, fica tudo contente. Ganha pontos. E ganha pontos. E vamos embora. E se eu respondesse falso, o que é que acontecia? Perdia pontos. Ah. Esta é a questão de programar. Como é que se programou isto? Parece muito complicado, mas não é. O código, a programação do código é esta. Quer dizer, o keyboard, neste caso a opção foi Arrows, a utilização das teclas de teclado. Tem ele que mexer, não é? Exatamente. E tem on land, no tipo de terreno verde, ele vai manter a cor branca. E esta que é a programação que é muito importante. Se ele estiver no verde, ele mantém a sua cor. Se ele estiver, que é por parte da linha de programação, se ele estiver no terreno, naquela cor diferente, ele muda de cor. E eu programei o peixe para lançar a questão quando vir que o código está azul. Ou seja, a lógica foi, é nessa lógica que é feita a questão. Quando o código muda de cor, significa que ele está perto de mim. Quando é que ele muda de cor? Quando ele está, o chão muda de cor. E mas foi isso que programar que o chão ia ter uma determinada cor, não é? Que é o que está aqui. Tive que o pintar e digo que on land, perante aquele fundo, tem um determinado som, uma determinada cor. E o som é a mesma coisa, só que não é necessário escrever o código todo. O que posso fazer é arrastar a linha de código e estar a escrever isto tudo novamente. Basta arrastar a linha de código assim. Ou seja, quando eu quiser fazer uma programação dependente de da outra, anterior, basta fazer arrastar. uma indentação, um arrasto, digamos, da programação. Isso. Depois aqui tem outras programações, que é quando bater mesmo no coração, que era aquele que tinha a resposta, que é no fundo a seleção da resposta, vai comer.
tem que desaparecer. Aqui eu podia programar que, ao comer a resposta errada, que é a resposta errada, vai perder pontos. Ok. Ou acaba o jogo, por exemplo. Ok. Esta é a lógica de programação. Para finalizar, gostaria de lançar um desafio aos professores que nos estão a ouvir, que era, vai ser criada uma comunidade na Partners in Learning, na rede Partners in Learning, queria criar uma comunidade portuguesa do Código de Portugal, para os professores que querem trabalhar com o CODU e tentarmos trocar experiências, porque isto tem muito potencial, e de fundo discutirmos e fazermos um trabalho colaborativo nesta área. Sim, acho que é uma excelente ideia. Vamos então fomentar essa comunidade. Finalmente, vamos lançar a pergunta final. Gostaríamos de saber como é que avaliam a utilidade desta aplicação para a sua prática letiva. Se foi extremamente útil, muito útil, relativamente útil, pouco útil ou nada útil. Bem, muito obrigada pelas vossas respostas. A grande maioria considera relativamente útil ou muito útil e 14% extremamente útil. Agradecemos naturalmente as vossas respostas. Agradecemos a todos, obviamente, que participaram nesta webcast. Vamos responder ainda algumas questões nestes últimos 2 minutos que estão ainda pendentes. Vamos ver a primeira. A primeira questão é: onde é que eu encontro o fecheiro de programação de um jogo? Se quiser colocar um jogo construído noutro computador, como é que eu faço? Tem lá a opção Share. Quando abrimos o jogo, só, muito rapidamente, vou aqui Save My World. Tenho que fechar este jogo. Volto aqui, exit do main menu. Ora, tem aqui a opção Share, Export. Exportar para um outro, para uma pen, por exemplo? Sim, ou para gravar no computador. Muito bem. Portanto, já temos a resposta. A questão que quero colocar o Jorge Dias é que como é que se pode fazer para construir um jogo com vários níveis, em que o CODU conclui um nível e passa de imediato para o nível seguinte? Como programar o CODU de forma que Ou seja, ele não volta no primeiro... Bem, isso é uma programação muito mais complexa. Isso já requer... Só esta explicação de que nós estivemos aqui a falar hoje não será suficiente. Mas o professor poderá me contactar para explorarmos essa área quando tivermos esta comunidade. Está bem. Muito bem. Então vamos dar também os contactos e vamos depois comentar então a criação da comunidade para ser mais fácil, até porque em 1 hora não é possível explorar todas as potencialidades do CODU. Também perguntam como é que se pode fazer para ter múltiplas vidas, ou seja, não ter logo um game over. Exatamente. É mais uma das questões que têm que ser exploradas. E portanto vamos então se calhar remeter estas questões para então para a comunidade que vamos criar. A outra questão que é se este tipo de programação tem de ficar sempre associado a um objeto. Não, eu tenho que, por exemplo, a programação tem que ficar sempre associada a um objeto. Agora, eu posso colocar, por exemplo, aquela programação da pontuação na própria maçã. Não tem que ser necessariamente no CODU, mas também posso colocá-la no CODU. Relativamente à questão seguinte, se tem que aparecer a árvore com aquela mensagem, não tem que aparecer. Claro. Se é possível a tradução de algumas mensagens, por exemplo, winner para português. Não. Não é. Esta versão do CODU é, como o José referiu no início, isto faz parte ainda dos Research Labs da Microsoft, portanto é desenvolvido internacionalmente e, portanto, a linguagem e a língua utilizada é o inglês e não é possível programar. Relativamente... Bem, vamos ver se temos aqui mais algumas questões que possamos responder. Há aqui uma professora que pergunta como é que se pode introduzir então aquelas perguntas como introduziu aí relacionadas com o objeto, para depois poder dar origem à escolha.
não é? Porque isso tem muito interesse para os professores que podem fazer do CODU uma Exatamente. ferramenta para fazer algum questionário aos alunos. Este código que está aqui disponível nessa comunidade ficará exposto, porque agora não conseguimos explicar aqui em breves momentos, porque não é algo tão rápido que se explica assim tão rapidamente. Mas Claro. a ideia, a lógica é, ele a partir do momento que o objeto, o meu CODU, Existe, se o objeto lá está definido, dá para definir Exatamente. mensagens associadas ao objeto. ele ao entrar naquela área, que tem aquela área de cor diferente, ele vai mudar de cor. O que é que o texto vai interpretar? Que ele mudou de cor significa que vai ter que colocar a questão. E depois lança o quiz, automaticamente. Quando ele lança a questão, vão surgir as opções de resposta nas duas estrelas, aliás, nas duas corações. Isto significa que temos a questão e as opções de resposta. Depois temos que confirmar a resposta. Claro. Se é a resposta correta ou a resposta errada. Claro. Muito bem. Bom, eu acho que nesta fase já passámos 5 minutos da nossa hora, portanto vamos dar por encerrado. Agradecemos a todos quantos participaram nesta sessão. Relativamente às questões que ficaram por responder, aquilo que nós vamos sugerir é que, para já, ainda vamos responder a algumas, para quem quiser ficar ainda no chat durante mais alguns minutos. Depois, o José Marques, podem encontrá-lo na comunidade Skill Network. O José Marques está na comunidade e, portanto, é só uma questão de fazerem uma busca pelo nome dele. O José vai criar, então, uma comunidade de discussão sobre o CODU, e aí também podem depois colocar mais questões e até, à medida que vão construindo os vossos próprios jogos, poder dispor também da ajuda do José Marques para isso. Finalmente, resta-me agradecer ao José Marques por esta formação, por este webcast. Agradecer também a disponibilidade para ficar, conectado com todos os outros professores nesta nova comunidade e relembrar que a nossa próxima webcast será no dia 2 de maio. O tema é partilhar e colaborar na web e vamos falar sobre o Live VTEDU, SkyDrive e Web Apps. Relembrar que nos podem seguir no Facebook da Microsoft Educação Portugal e também, naturalmente, na rede, na nossa comunidade de professores e escolas inovadoras a nível mundial, que é a Skill Network. Muito obrigada a todos, muito boa tarde e até dia 2 de maio.